Na sexta-feira, as autoridades divulgaram o resultado da autópsia no corpo, mas as dúvidas sobre o que aconteceu permanecem. A luz que aparece bem fraca é a lanterna do capacete de Juliana Marins. Queria trazer aqui as últimas notícias relacionadas ao caso da Juliana Marins, a brasileira que morreu num acidente que ela sofreu durante uma trilha que ela fazia lá na Indonésia. Bom, a família da Juliana Marins está acionando a Justiça Federal para que seja feita uma nova autópsia no corpo da Juliana no Brasil. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais e também para a imprensa, e a família pede, inclusive, que isso seja refeito, e quer que uma nova autópsia no corpo dela seja feita, dessa vez no Brasil. Isso foi divulgado agora pela manhã. O que diz a família num comunicado que foi divulgado pelas redes sociais? A irmã dela, Mariana Marins, publicou no Instagram, que foi criado, inclusive, para divulgar as informações sobre o caso e tem sido muito utilizado até pela imprensa, né, nessa comunicação oficial que eles estão fazendo. Diz lá, abre aspas, com o auxílio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União, que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia no caso da minha irmã Juliana Marins. Acreditamos no Judiciário Federal Brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas. Por que isso? Numa entrevista na sexta-feira passada, o médico legista disse que o laudo preliminar indicou que a Juliana morreu após sofrer um trauma contundente que resultou em danos e órgãos internos e hemorragia. Ainda segundo o médico, os indícios apontam que a morte quase que imediata, cerca de 20 minutos após o impacto. Além de uma queda inicial na trilha, ela provavelmente caiu outras vezes no dia seguinte, já que o local era bastante íngreme. E a principal hipótese é que uma dessas outras quedas gerou ferimentos que levaram à sua morte. E aí, segundo a perícia, ela faleceu na terça, dia 24, ou na quarta, dia 25. No entanto, o pai da Juliana, que foi lá ao local, numa entrevista muito emocionante que aconteceu nesse final de semana ao programa Fantástico da TV Globo, ele falou sobre o guia que deixou a Juliana sozinha. Ele disse, a Juliana falou para o guia, estou cansada. O guia falou, senta aí, fica sentada. E o guia nos disse que ele se afastou por 5 a 10 minutos, onde Juliana estava, para fumar. Juliana falou pro guia, estou cansada. O guia falou, senta aqui, fica sentada. E o guia nos disse que ele se afastou por 5 a 10 minutos de onde Juliana estava para fumar. Para fumar. Depois desses 5 a 10 minutos de caminhada e dessa meia hora fumando, ele voltou. Quando voltou, não encontrou Juliana. Isso foi por volta de 4 da manhã. Quando ele avistou Juliana, já era 6 horas da manhã. 6h08. Por que eu sei que é 6h08? Porque ele fez um vídeo e mandou esse vídeo pro chefe dele. E aí ele manda um recado pro chefe dele, que aciona o parque. Que em vez de acionar a Defesa Civil, aciona essa primeira brigada. Essa brigada para primeiros socorros. A brigada começou a subir a montanha por volta das 8h30 da manhã. São mais 6 horas de caminhada até o local do acidente. Entre 10 da manhã e meio-dia, uma turista gravou com um drone o vídeo que mostra a Juliana se mexendo. E o ponto exato onde ela caiu. Rescue is coming! Às 2 da tarde, a brigada de primeiros socorros chegou ao local do acidente. Que era a equipe que deveria ter sido chamada primeiro e que estava levando tudo nas costas, né? Furadeira, cordas, material para escalada, tudo isso, só conseguiu chegar lá em cima às 7 da noite. O acidente foi às 4 da manhã. Tudo isso nos foi passado por eles. Chegaram, tentaram achar a Juliana, não conseguiram. Desceram 200 metros, que é onde estimavam que Juliana tinha caído a primeira vez. Juliana não estava mais lá.
O resgate foi interrompido no domingo por causa do mau tempo. A segunda de manhã, eles mandaram outro drone, um drone comum. Foi o drone que achou Juliana. Juliana já estava morta segunda-feira de manhã. É uma indignação muito grande, muito grande. Esses caras, minha filha. E os culpados, no meu entendimento, são o guia, que deixou Juliana sozinha para fumar, a empresa que vende os passeios, porque esses passeios são vendidos em banquinha. Então, tem trilhas fáceis de fazer. Mas o primeiro culpado, que eu considero o culpado maior, é o coordenador do parque. Ele demorou a acionar a Defesa Civil. Quando nós perguntamos se o guia tinha certificação, o próprio guia disse não, eles não estão nem aí, eles não se sentem culpados. O guia, de acordo com o pai dela, enviou um recado para o chefe afirmando que ela havia caído no penhasco. E esse chefe fez contato com o parque, onde fica, né, onde ela estava. O diretor do parque, então, acionou a Brigada dos Primeiros Socorros. E aí, o que também o Manuel, pai da Juliana, disse é que o único equipamento que eles tinham era uma corda. E aí ele falou, e você sabe o que o guia tentou fazer? Jogaram a corda na direção da Juliana. Numa segunda tentativa, o guia, no desespero, amarrou a corda na cintura. Ele tentou descer com essa corda amarrada na cintura sem ancorar a corda. E falando sobre a precariedade do atendimento da Juliana. E somente horas depois da queda, a administração do parque teria sido avisada de que o caso era mais complexo e que seria preciso acionar a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia para que fosse feito o resgate. E aí demorou muito para que eles pudessem chegar. A equipe, segundo ele, não conseguiu achar a Juliana mesmo depois de descer os 200 metros. E ele culpou o guia e a administração do parque pela morte da filha. E aí, por isso, eles estão pedindo essa nova autópsia. É um caso que ainda não está esclarecido, pelo que a gente está acompanhando, né, Josias? Esse pedido da família da Juliana faz sentido? Isso deve ser atendido ou não? Será que uma autópsia aqui feita no Brasil pode trazer respostas sobre como Juliana morreu ou mudar a versão que veio da Indonésia? A resposta talvez venha, Fabiola. A questão é saber qual será a serventia dessa resposta, né? Hoje, o que era uma dúvida até dias atrás tornou-se uma certeza incontornável. Houve negligência da parte do guia, houve negligência da parte dos socorristas que não prestaram assistência a Juliana Marins em tempo para resgatá-la com vida. Não há mais a mais remota dúvida quanto à inépcia de quem acompanhava ao grupo que se deslocava ali pelo vulcão na Indonésia junto com a Juliana, sobretudo negligência com a própria Juliana, e não há dúvida também quanto à precariedade do socorro prestado a ela. Houve essa necrópsia, autópsia feita lá na Indonésia, com conclusões esquisitas para quem acompanhou, não é? Não se está dizendo que a conclusão é falsa, mas havia imagens da Juliana logo depois que ela caiu. Então, morreu depois de 20 minutos, morreu depois que escorregou um pouco mais em relação à primeira queda. Então, não é absurdo que um pai inconformado recorra à Defensoria Pública pedindo socorro para refazer essa autópsia da Indonésia no Brasil. Então, o Estado brasileiro não ficará empobrecido se atender, por meio de uma decisão judicial, esse pedido do pai. O guia, no desespero, amarrou a corda na cintura. Ele tentou descer com essa corda amarrada na cintura, sem ancorar a corda. Depois da tentativa sem sucesso, a administração do parque foi avisada que o caso não era simples. Que tinham que acionar os Basarnas, a Defesa Civil da Indonésia. Mas a sede dos Basarnas fica em Mataram, cidade a 2 horas do Monte Rinjani. Agora, ainda que
esse exame, esse novo exame, traga respostas diferentes daquelas que foram obtidas na Indonésia, é muito improvável, Fabiola, que uma ação judicial movida no exterior por um pai inconformado porque a filha morreu ali, nessas condições que nós temos acompanhado, é muito improvável que disso resulte uma ação qualquer, uma decisão qualquer que repare, do ponto de vista moral e até financeiro, esse pai que perdeu a filha, uma filha de 26 anos. Então, é preciso ver se haverá serventia do ponto de vista judicial para esse novo laudo que eventualmente seja obtido no Brasil. Agora, não creio que seja absurdo que o pai queira refazer o exame, até para ter uma posição, um laudo que aquiete a sua alma. Estamos diante de um pai inquieto, porque a filha morreu nessas condições que estão aí no noticiário, né? Em condições que poderiam ter sido evitadas, né? Mas acho que é muito improvável, a essa altura, embora já exista até autoridades indonésias reconhecendo que as condições não eram as mais adequadas, e o que se espera é que eles revejam essa precariedade, né? Tomem providências para evitar que coisas assim voltem a se repetir. A despeito disso, a despeito do reconhecimento que já começa a ser feito até na Indonésia, acho improvável, Fabiola, que de um novo exame feito no Brasil resulte uma decisão judicial lá na Indonésia que possa contentar ou satisfazer a família da Juliana. Mas, se o pai quiser, não vejo que seja absurdo, não, que a Defensoria Pública atenda ao seu pedido e recorra à Justiça. Eles, em momento algum, reconheceram o erro. Eles, em momento algum, pediram perdão para nós. Quero fazer um agradecimento muito especial ao povo brasileiro. O povo brasileiro se solidarizou com a nossa causa, comprou a nossa causa. A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade onde Juliana nasceu, pagou para a família o valor do traslado do corpo.